Quem não entrega o dízimo está em pecado, é infiel, tem roubado a Deus? Jesus, em Mateus capítulo 23, ele validou o dízimo para os dias atuais? O dízimo, ele existia antes da lei? Bom, meu nome é Davi e eu quero mostrar para você o que pastor e nenhuma instituição religiosa te mostra, que são as respostas para cada uma destas perguntas, segundo o que a Bíblia realmente nos revela. Primeiro, vamos falar a respeito do dízimo antes da lei. A Bíblia vai mencionar o dízimo pela primeira vez em Gênesis capítulo de número 14, versículo de número 20, que diz assim: E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo deu a Abraão o dízimo. Aqui está contando que, em um determinado momento, Ló, o sobrinho de Abraão, que havia saído do meio da sua parentela juntamente com ele, se separaram. Ló foi para o lado de Sodoma e Gomorra, enquanto Abraão foi para um outro lado. Lá, Ló foi surpreendido por uma guerra, aonde ele estava, foram todos vencidos e ele tinha sido levado para ser escravizado. Sabendo então Abraão disto, ele junta todos os seus criados, os seus funcionários, e parte para a luta, para resgatar o seu sobrinho Ló. Deus concede a vitória a Abraão. E Abraão não só liberta Ló, como também o rei de Sodoma e o rei de Gomorra. No meio do caminho, ao retornar da batalha, o livro de Hebreus fala da matança, se encontra com Melquisedeque, rei de Salém, conhecido como o rei de justiça. Este rei de Salém oferece a Abraão e reconhece que Abraão é um homem abençoado por Deus e oferece-lhe água, vinho e pão, não só para ele, como para os seus animais e todos que estavam com ele. Abraão, em contrapartida, por gratidão, entrega 10% dos despojos da guerra para Melquisedeque. Perceba que Abraão, neste ponto, ele não entrega o dízimo de tudo quanto tem, mas sim de tudo que foi conquistado na guerra ao libertar Ló. Isso, quem nos faz entender, é o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo de número 7, no versículo de número 4, que mostra que Abraão, dos despojos da guerra, entrega 10%. Nós não podemos citar Abraão como um exemplo para a prática cotidiana do dízimo, segundo a ordem dos levitas, porque ninguém mandou Abraão ofertar aqueles 10%. Isso partiu do coração dele e do desejo próprio. Também nós não podemos colocar esse dízimo de Abraão como uma regra prática para todos os demais cristãos, porque Abraão só fez isso uma única vez em toda a sua vida. Pelo menos é o que a Bíblia nos revela. A Bíblia não revela em momento algum que Abraão tenha feito novamente este mesmo feito. Sendo assim, nós percebemos que o dízimo de Abraão não se encaixa no dízimo praticado nas denominações e nas igrejas nos dias atuais. Então, a história de Abraão, assim como também a história de Jacó, a qual faz uma promessa a Deus dizendo: Senhor, se o Senhor me abençoar no caminho em que eu irei trilhar, eu te darei o dízimo de tudo quanto ganhar. Aqui nós percebemos uma oferta de gratidão, aonde primeiro foi abençoado, que é a de Abraão, sendo abençoado por Melquisedeque. E a segunda de Jacó, fazendo uma promessa para Deus, e assim eu acredito que ele cumpriu. Porque esta promessa não foi uma exigência de Deus, mas sim do próprio Jacó. Agora, falando-se a respeito dos dízimos propriamente dito, aquele que foi dado por mandamento pelo próprio Deus, este se torna uma regra para o povo de Israel. Bem claro, o que foi determinado pelo próprio Deus, eu quero compartilhar com você que isso se encontra no livro de Números, no capítulo 18, no versículo de número 21 em diante, que vai dizer: Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais, preste atenção neste versículo de número 22, e nunca mais
os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. Aqui nós vamos perceber de forma clara e objetiva que o objetivo dos dízimos era a sustentação dos levitas e dos sacerdotes que trabalhariam diretamente no tabernáculo. Estes não teriam direito à herança quando herdaram a terra prometida. Então eles não tinham como plantar ou colher ou trabalhar para se alimentar, porque as suas atividades estavam voltadas diretamente à liturgia do culto e da adoração para com Deus, aonde estes eram os intermediadores entre o povo de Israel e o próprio Deus. Quando alguém pecava, algum animal ou alguma coisa teria que ser feito para que aquela pessoa fosse perdoada. Então, levaria-se tal pecador até os levitas e sacerdotes, os quais ofereceriam sacrifícios a Deus e o intercederia por estes. Assim, estas pessoas eram perdoadas de seus pecados. Mas tudo isso veio a mudar, porque enquanto os levitas e sacerdotes levavam sobre si os pecados do seu povo, agora já não é mais assim. Agora, Jesus, após vir e ser morto, crucificado na cruz do Calvário, ele leva sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões, como está escrito em Isaías, capítulo de número 53, versículo 4 em diante. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, enquanto os levitas e os sacerdotes sacrificavam no tabernáculo, estes levavam sobre si e eram responsáveis pela intercessão e também por apresentar sacrifícios para perdão do povo de Israel. Mas agora, Jesus ele se sacrifica uma única vez para a remissão do pecado de todos, tanto os que já nasceram, como também os que haverão de nascer. É o único sacrifício que permanece eternamente, é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando esteve entre nós, no livro de João, capítulo número 14, versículo número 6, a Bíblia vai dizer de forma categórica, por palavras do próprio Mestre, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e ninguém chega ao Pai senão por ele. Hoje não existe mais a ponte entre sacerdotes e levitas para chegarmos até Deus. Portanto, assim como Jesus não tem necessidade de coisa alguma, diferente dos levitas, precisavam serem pagos para manterem a sua vida santificadas e dedicados 100% a isso. Desta vez, Jesus substitui o sacerdócio humano para um sumo sacerdote celestial, o que também estas verdades se encontram no livro de Hebreus, no capítulo de número 7. Jesus não é como o homem que precisa se alimentar todos os dias e precisa também sacrificar todos os dias, porque o seu sacrifício foi uma única vez por todas, e assim permanece como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para todo o sempre. É exatamente o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Agora, a segunda pergunta é: Jesus validou a prática dos dízimos quando aqui na terra esteve? Veremos o que diz as Escrituras Sagradas no livro de Mateus, capítulo de número 23, e nos versos de número 23 também. Acompanhem comigo. Ai de vós, escribas e fariseus. Primeira identificação que precisamos fazer. Para quem Jesus está falando? Jesus está falando para os escribas e para os fariseus. E Jesus os chama de hipócritas. Comiam. Aí Jesus continua dizendo: porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé.
Devieis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. O segredo aqui é, primeiro, para quem Jesus está falando, para os escribas e fariseus que eram hipócritas. E em qual tempo e sobre o que Jesus está falando? Jesus está falando sobre o dízimos, do coentro, do endro e do cominho. São dízimos que eram produzidos pelos israelitas no plantio, no cultivo, na agropecuária, na criação de animais e plantações. O dízimo sempre foi aquilo em que se produz. Nunca foi a moeda, nunca foi o ouro, nunca foi a prata. O dízimo toda a vida foi aquilo que se planta, aquilo que se passa por debaixo do cajado do pastor. Então, nós vamos perceber que Jesus não está se referindo aos dias atuais, mas está se referindo ao tempo da lei. Pois o Velho Testamento e a lei, ele vai até João e até Jesus. Em Jesus se cumpre todas as coisas. Quando Jesus está na cruz do Calvário, ele diz, tetelestai, ou seja, está consumado, está pago, está liquidado. Toda a lei se cumpre em Cristo. O próprio Jesus diz que a lei e os profetas só foram até João. Mas a partir do momento que Jesus chega, agora é anunciado o momento da graça. Então nem eu e nem você estamos sujeitos à lei. Nós não estamos sujeitos ao jugo. Nós estamos agora sujeitos debaixo da graça do Senhor. Claro que nós temos obrigações e deveres. Precisamos seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Precisamos entender qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade, que não é mais através do sacrifício de animais, mas sim com o nosso corpo, com o nosso entendimento, buscando conhecer qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso, Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 12, diz, não vos conformeis com este século e vamos apresentar a Deus um culto racional. Agora, para encerrarmos, então, com chave de ouro, algumas pessoas podem também estar se questionando. Ora, se o dízimo é parte da lei e não é mais válido nos dias de hoje, como é que a igreja irá sobreviver e pagará as suas contas? Bom, para isso, os apóstolos e até mesmo o próprio Jesus ensinou na prática como nós devemos ofertar com o coração aquebrantado, com o coração contrito com Deus, consciente e também em gratidão ao Senhor. Nós não ofertamos na igreja porque queremos pagar o salário do pastor. Nós ofertamos por gratidão a Deus por aquilo que Ele nos deu. Em contrapartida, o pastor, a igreja e a sua administração têm deveres para com estas ofertas que chegam em suas mãos para direcionar para a obra do Senhor. Então, para entendermos esta parte, vou deixar para vocês 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, que diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se você tem ofertado a Deus simplesmente porque o pastor diz que aquele que não dá é infiel, que aquele que não dá está roubando, olha meu irmão, olha minha irmã, eu quero te dizer que você está barganhando com Deus. Porque a palavra do Senhor diz, aquele que dá com tristeza, Deus não se alegra dele. Aquele que dá simplesmente porque acredita que é necessário assim ser, também não agrada a Deus. Mas aquele que tira do seu tesouro o melhor para Deus e dá com alegria, destes Deus está alegre e contente. Pois bem, meus amigos e meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Se este conteúdo foi relevante para você e te ajudou de alguma forma, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ative também o sino de notificações, pois o meu objetivo aqui é te mostrar um conteúdo 100% bíblico, sem filtros, pois aqui a Bíblia reina.